Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Daniel da FIT e hoje a gente vai fazer algo um pouco diferente. A gente vai fazer uma análise de um livro usando Excel. Então esse post é tanto para quem quer aprender um pouco sobre Excel, um pouco de macro também, quanto para quem gosta do livro, quem conhece esse livro que é um clássico, vamos dizer assim, um clássico do universo nerd, e quer ver se ele merece a fama que tem. De maneira rápida, esse livro do Ian Livingstone, A Cripta do Feiticeiro, tem aqui a capa dele, da edição atual. E eu falo edição atual porque esse livro existe desde 1987, quase 30 anos e ainda é muito famoso. Esse livro é um livro aventura. O que são livros aventuras? São livros onde você escolhe o caminho que você vai fazer, dependendo da sua escolha, o livro te direciona para uma página. Se você fizer as escolhas certas, você termina o livro, você chega no final. Esse livro é conhecido por ser muito difícil, não só porque o caminho que você tem que escolher é muito específico, como a parte de jogar dados dele também não é fácil. Você precisa ter muita sorte nos dados. Só que calcular a probabilidade na raça de quanto é você terminar o livro é praticamente impossível. E eu procurei na internet, até agora ninguém falam que o livro é muito difícil, mas ninguém fez alguma estimativa para falar, não, o livro é difícil mesmo, não é. Então, o que eu resolvi fazer? Eu peguei a parte, achei na internet até para confirmar, peguei um guia do livro, das escolhas das melhores escolhas, das melhores estratégias, e simulei isso no Excel. Então, aqui eu tenho o caminho do livro todo simulado em Excel. E eu vou executar isso, como está mostrando aqui, 1 milhão de vezes. E o que eu vou observar? Até onde que a pessoa chegou, ou até onde o computador, no caso, chegou, antes de morrer. Antes de acabar o livro, ou se ele acabou. Estou sendo 100% honesto, então estou definindo desde aqui da parte dos atributos do personagem, até todas as jogadas de dado totalmente aleatório. Pouco de Excel, reparem que se eu passar aqui rapidamente por a função, tudo que eu usei foram Cs e loops. Eu não usei nada mais do que isso. Usei aqui simulei bem em uma linha a função de rodar um dado. Fiz essa simulação só para ficar mais rápido de escrever. Então, nada que seja complicado. A parte difícil mesmo é conseguir encadear a lógica certinho. Principalmente porque algumas vezes a lógica em C, C, C acaba indo bem longe, como por exemplo aqui. Tem vários casos específicos do livro, como brigar com um, brigar com dois, brigar, mas se você perder 2 vezes, você morre, enfim. Você precisa fazer a lógica é mais difícil do que o conhecimento em Excel. E a partir disso eu simulei aqui 1 milhão de vezes. E vou colocar aqui numa tabela dinâmica que a gente vai ver junto. Tabela dinâmica para fazer foi sossegado. Não faço ela aqui agora porque ela demora um tempo para criar. Ficou bem pesado mesmo, por ser 1 milhão de linhas. Ainda mais que eu não reiniciei o computador depois de rodar a macro, então ele está meio lentinho. Mas vai dar para ver legal aqui um pouco, tanto da parte de análise do Excel, quanto para quem gosta do livro. Será que esse livro é tão difícil mesmo? Será que ele merece a fama? Então, eu coloquei aqui o ponto final. Estou colocando ele aqui na tabela. Que foi o ponto onde o personagem morreu. Se ele chegou aqui incompleto, quer dizer que terminou o livro. E eu vou colocar aqui também uma contagem de quantas vezes ele terminou. Só que olha só o que eu vou fazer. Eu vou pôr a configuração desse campo de valor. Fui lá em configurações, eu vou mostrar os valores como cálculo de porcentagem do total geral. Olha só. Agora eu tenho uma porcentagem, vou formatar também o número. Eu vou colocar aqui... Opa, estou formatando... Não, estou formatando certo. Então, formatar a porcentagem 4 casas decimais. Só para dar uma ajuda para a gente. E vamos ver como ficou o jogo, quais foram os resultados. Então, completo mesmo, a gente pode ver aqui, só
0,11%, ou seja, a grosso modo 1 em 1000. Quer dizer que realmente o livro merece a fama que tem. Chance de você terminar ele, se você jogar 100% honesto, desde a parte dos personagens, a definição dos personagens, da definição das características até o final, só 1 em 1000 aproximadamente você vai conseguir terminar. E se eu colocar aqui, for analisar qual foi quanto que ele começou inicialmente, a habilidade do personagem, olha só o que eu vou reparar. Deixa eu inverter aqui. Completo, aqui. Ele só conseguiu completar ou quando a habilidade inicial era 11 ou quando a habilidade inicial era 12. Matematicamente, não é impossível você completar com a habilidade inicial menor do que isso. Mas, ele, mesmo em 1 milhão de vezes, a chance é tão pequena que não apareceu. Mesmo assim, repare que com a habilidade inicial 11, apareceu pouquíssimas vezes. Quase nada. Ou seja, o jogo já é difícil aqui. Se você não tirar no primeiro dado que define a sua habilidade um 6, para somar com outro 6 e dar 12, você já praticamente não tem chance de terminar. Porque se você não cair aqui, a chance é minúscula. Então, olha só, além de tudo, já começa logo aí a sair o livro. Além disso, uma outra coisa que pode ser visto, se eu for mexer aqui com os filtros, eu vou mudar aqui o layout da tabela dinâmica para facilitar um pouco, para que o layout em formato de tabela pode facilitar com que eu faça os filtros. E eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar um pouco qual foi a habilidade inicial e vou filtrar quantos casos ele chegou no final. A parte final é quando ele briga com essa pessoa, mais a parte que ele sobreviveu, mais a parte da fuga. E repara só que interessante. Das vezes que chegou no final, só cerca de 4% das vezes, nas vezes que chegou na batalha final, ele conseguiu terminar. Por quê? Porque nas outras vezes, algumas ele morreu na fuga, que daí depende de quão bem você foi na briga. Se você apanhou muito na briga, você não consegue escapar. Outras vezes, ele perdeu por energia na briga. E algumas vezes, se você perder 2 turnos seguintes para a pessoa final, você dança no jogo. Então aqui, praticamente 95% das vezes, ele dançou nisso. Então realmente, além de tudo, além de ser difícil de você chegar na briga final, se você chegar, você ainda tem uma chance grande de acabar perdendo. Porque se você chegar na briga final, só 4% das vezes, mais ou menos, você vai terminar. Aliás, o mais longe que eu cheguei foi aqui. Cheguei na briga final e perdi justamente aqui. Perdi 2 turnos seguidos e ele venceu. Agora eu estou vendo que realmente a chance aqui é grande. Além disso, tem outras brigas que são bem famosas. Uma delas, por exemplo, é a briga contra o monstro de barro, que sua espada pode ficar presa. Então, eu vou tirar rapidamente, vou pôr aqui mais uma vez, só para ver. Ou mais fácil, é mais fácil remover o filtro, né? Vamos ver quantas vezes, do total geral mesmo, quantas vezes ficou presa aqui. Então, olha só, 7% do total das vezes, ele morreu porque a espada ficou preso no monstro de barro, que é outro ponto conhecido por ser difícil. E a esse ponto eu usei uma estratégia para tentar tornar essa briga mais fácil. Eu gastei sorte aqui. Mesmo assim, 7% das vezes, se eu for tirar as vezes que ele morreu antes de chegar aqui, o resultado vai ficar bem maior, mostrando que passar dessa briga também é muito complicado. Algumas outras partes não parecem tão importantes,
Por exemplo, a chance de morrer aqui ou no primeiro ou no segundo Cameronita, ou mesmo no terceiro, são bem pequenas. Já se você for ver aqui o primeiro Golem e o segundo Golem, que são logo no começo do livro, os dois juntos somam 41%. Ou seja, a chance de você logo no começo ficar é razoável. Tem também, mas esse é fácil de calcular, as moscas, que correspondem a 1/3. Que era para ser 1/3 mesmo, esse é fácil de calcular. Você joga um dado, 5 ou 6 você perde. Então, se você for ver só esses 3 brigas, a briga com os golems, mais as moscas, logo que são as 3 primeiras coisas do livro, já vai ficar mais ou menos 3/4 das vezes aqui. Ou seja, 3/4 das vezes você vai morrer logo de cara. Então, como você pode ver, o livro realmente, merece o que ele tem de difícil. Então, e você passando daqui, apenas para dar para ver um pouco melhor, eu vou tirar esses 3 pontos. Então, eu vou tirar os 2 golems, mais as moscas, só para ter uma ideia. Ainda assim, você tem muita chance de morrer em outros lugares. Aqui é uma camuflagem que você precisa, mas dependendo do resultado dessa camuflagem, você pode cair fora. Se você tirar 1 na camuflagem, por isso que é mais ou menos 1/6 das vezes, que é logo em seguida da briga com os golems, você cai fora. Então, mesmo que você passe dessa parte difícil, só que já tem mais 2 brigas onde você vai ficar 30% das vezes. Daí aqui o monstro de barro, lembra que eu tinha comentado que era bem maior? Dá praticamente 30% também. Então 58%, 60% das vezes praticamente, você vai ficar antes da metade do livro. Metade do livro é mais ou menos até aqui a espada presa. Então olha só, logo de cara já tem uma chance enorme de você ficar aqui. E mesmo assim, se você passar do começo, 10% das vezes ainda assim você vai morrer porque o Hazaki tocou na sua cara. Então, para quem gosta, quem está aqui pela análise do livro, vocês podem ver que o livro é bem difícil. Bem difícil mesmo. Se você resolver fazer o que algumas pessoas falam, não, trapaceia. Pega só supondo que a sua habilidade inicial vai ser 12. Que eles falam para pegar tudo. Ainda assim, mesmo com a habilidade inicial 12, ou seja, trapaceando, você só termina o jogo, cadê completo? Não dá 1% das vezes. Então, se você resolver trapacear, falar, não, eu vou pegar apenas a habilidade 12, porque é a melhor característica para pegar tudo. Ainda assim, sua chance de terminar o jogo é bem pequena. Ou seja, o livro merece a fama que tem, e para quem está aqui pelo Excel, deu para ver uma maneira um pouco de análise de dados, desde a parte da simulação de Monte Carlo, ou seja, jogar e simular um ocorrido diversas vezes e com o resultado final plotar numa tabela dinâmica, até um pouco mais de tabela dinâmica. Observe esses relatórios diferentes que eu fiz, coloquei filtros aqui fora justamente para conseguir tirar alguns valores e usei aqui a questão de porcentagem, ou seja, aqui está mostrando cada resultado em termos de porcentagem do total geral, justamente para conseguir visualizar mais fácil a estatística. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo, independente de se você veio aqui pelo livro ou pelo Excel, e se veio pelos dois, melhor ainda. Apesar da dificuldade, o livro é bem legal, então quem quiser, recomendo. E o Excel, como sempre, só seguir a gente, curta o nosso canal, que você vai ver mais dicas. Até a próxima!